Existem sim algumas demandas, né, que aparecem mais no nosso consultório clínico, psicológico, tá? No atendimento às gestantes, sim. As principais queixas, né, como eu tô falando, por exemplo, o luto é uma das principais queixas, tá? Cerca de 20% das gestações, elas vão terminar em aborto ou perda fetal. 20% é um número bem alto. A cada 5 gestantes, uma, infelizmente, vai ter perda fetal. Então, o número é alto, não é um número baixo. E essa é uma das principais demandas que chega pra gente, sim, na nossa clínica, tá? As questões do luto perinatal. Então, assim, a gente tá atendendo gestante, né? A gente tá falando aqui, desculpa, sobre gestação, mas não sobre luto, mas quando você pergunta se existe demanda, né, para essa área, é uma demanda correlacionada, percebe? Porque foi uma perda devido a uma gestação. Se não tivesse gestação, não tinha tido a perda, entendeu? Então, a gente está falando ainda assim deste profissional que precisa ter esse conhecimento. Então, imagina você lidar com uma das dores mais fortes que um ser humano pode sentir, porque a gente já tem pesquisas que mostram que o sofrimento dos mais fortes que alguém pode ter não é descobrir que tem um câncer, não é a perda do pai e da mãe quando você é adulto, mas é a perda de um filho. Essa é uma das piores ou a pior dor emocional que alguém pode sentir. Então, imagina que essa pessoa perdeu o filho, mas chega lá no psicólogo, o psicólogo por achar, tava de 3 meses ainda, se tivesse ainda de 9, se a criança já tivesse nascido, mas não sabia nem o sexo do bebê? Tá assim, entende? Claro que o psicólogo ele não vai falar assim com o cliente, né? Ele tem sensibilidade e tal, mas é isso que tá passando pela cabeça dele. Então, assim, é sério, é muito sério, porque essa é uma das principais queixas que chegam e o psicólogo ele precisa estar preparado e entender o que significa esse luto, desde quando essa criança existe. E essa criança não existe há 3 meses, uma semana. Essa criança existe desde a infância daquela pessoa. Mas por que ele pensa assim? Porque ele não entende de construção da parentalidade. Ele não estudou, ele não sabe o que é a construção da parentalidade. Ele não faz. Então, ele age ali de acordo com a abordagem dele, alguma coisa, tá? Tá errado. Tem que conhecer sobre luto, tem que conhecer sobre esses aspectos. Rafaela, então o psicólogo de gestantes, a psicologia da gravidez estuda o luto também? Sim, tem que estudar o luto, né? Porque é uma das queixas, está relacionado, tá? Ao luto perinatal, ao luto materno. Uma outra queixa que chega bastante pra gente na clínica são queixas relacionadas à ansiedade, que começa a ser gerada e despertada durante o período de gestação. Então, são vários tipos de ansiedade, desde uma alteração emocional significativa, ou seja, uma alta ansiedade, até transtorno de ansiedade, tá? Até a gente falar de pânico, até a gente falar de fobias. Então, a ansiedade, várias queixas relacionadas ao aumento de ansiedade durante o período de gestação, é uma das principais queixas que a gente recebe na clínica também. Por isso é tão importante que o psicólogo tenha conhecimento em psicologia da gravidez para ele saber quais são as ansiedades que são comuns neste período, inclusive. Porque corre o risco da ansiedade que a mulher leva para a clínica ser uma ansiedade comum e ele tratar como uma ansiedade não comum, uma ansiedade fora, né, do esperado, porque a mulher chegou com aquela queixa, quando ela só precisava de uma orientação. Ela nem precisaria de psicoterapia, ela precisaria de acolhimento e orientação, dependendo. Porque uma ansiedade pode ser, por exemplo, dizer: tô ansiosa porque o meu médico falou que eu vou ter cesárea e eu queria normal. Tô aqui de 3 meses e ele já falou que ele não faz normal, ele só faz cesárea. É coisa apenas, você precisa fazer terapia com ela por causa disso, só que um outro psicólogo iria levar isso, tipo, vamos fazer uma terapia, descobrir por que ela tem medo de cesárea, será que ela nasceu de cesárea, né? O que será que, por que ela tem esse medo? Começa a buscar pelo em ovo, quando na realidade era só dizer, vamos procurar um outro, então, obstetra, um que faça partos normais, que é o que você gostaria. Pronto, diminuiu a ansiedade da mulher, é só ela saber que ela pode procurar um outro obstetra. Então, assim, se o psicólogo que vai atender, ele não tem esse conhecimento, ele não consegue ajudar da forma adequada essa mulher. Ele não consegue. E aí pode ser que gere até mais angústia, mais ansiedade nessa mulher. Ainda mais se é uma psicóloga que teve cesárea, não entende patavina de parto humanizado, não entende patavina de violência obstétrica e diz, mas eu tive cesárea, foi ótimo. Imagina, boba, fica ansiosa por causa disso. Não, isso aí vai ser bom pra você. Infelizmente isso acontece. Por quê?
Porque é um profissional que está atendendo uma especificidade sem ter conhecimento, gerando uma série de outros transtornos mentais para a pessoa, inclusive. Então, E ansiedade... pior ainda se baseando na sua própria história, né? Pior ainda se baseando na sua própria história. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem aí essas questões, né? Que eu já falei de luto, né? Já falei de ansiedade, medo também, chega bastante, medo está bem relacionado à ansiedade, mas os medos, eles chegam bastante também na nossa clínica, tá? Medo de ter um novo aborto. Então, eu já engravidei uma vez, já tive um aborto, tô grávida e tô com medo de acontecer de novo. Tô com medo de ter um novo aborto. Eu tô com medo de ficar sozinha no meu pós-parto, porque eu moro em outro país, minha família inteira tá lá no Brasil, sabe? Então, assim, são vários medos também que vão chegando. Claro que o medo tá relacionado à ansiedade, mas a queixa medo é uma queixa constante também na nossa clínica perinatal. Outra queixa recordista é de não planejamento da gestação. Quando a mulher não planeja a gestação, saber que está grávida e aceitar aquela gestação é um fardo, é penoso, é difícil para aquela mulher. E quando chega a ponto dela procurar um psicólogo, tá mais penoso ainda para ela. Ela fala, eu não consigo me vincular com esse bebê, eu queria vincular com esse bebê. Como que eu faço, né? Eu não planejei, eu não queria. Só que eu também não quis tirar o bebê, não acho aborto certo. Como que eu faço agora com esse bebê? Tá, então o planejamento, o não planejamento da gestação leva milhares de mulheres para nossa clínica psicológica. E a gente precisa, né, entender, a gente precisa compreender, a gente precisa suportar, inclusive, a mulher falar que odeia o bebê, que odeia estar grávida. Precisa saber suportar. Pior se ela pega uma psicóloga que acredita em instinto materno, que vai dizer para ela, não se preocupa com isso não, também não planejei minha gestação, fiquei assim também. Mas quando o bebê nasce, você vai ver. Você pega o bebê, você olha para o bebê, não tem como, o instinto materno vem, e aí você ama o bebê, então fica despreocupada. Mas vamos continuar aqui na terapia, assim, vou te ajudando, tá? Mas fica despreocupada, porque na hora que o bebê chegar, o instinto materno chega junto. Olha que desastre, olha que desastre. E eu não tô falando de algo hipotético, não, tô falando de coisa que acontece. Tô falando de cliente que me traz esse tipo de situação, falando, olha, eu fui numa psicóloga, ela falou isso. Você tem alguma outra para me recomendar? Tá? Então, gente, eu tô falando sério. Se você vai se aventurar a atender essa clientela, precisa ter conhecimento para poder atender. Não pode se basear no conhecimento senso comum e achismo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making